começar o estudo, o Thales vai fazer a oração inicial. Obrigado, Senhor, pela santa oportunidade de poder falar sobre o Senhor, de termos um momento onde estudamos a nós mesmos, a nossa relação com o Pai Celestial, através do conhecimento trazido pelo divino intermediário, nosso Senhor Jesus Cristo, que estabeleceu as bases para a nossa felicidade, quando o entendimento dos seus ensinamentos penetra o nosso ser, na forma de conhecimento e sentimento, e saindo de nós em direção ao semelhante através do melhor sentimento que tivermos, que se chama amor. O amor que nos dá, Senhor, repassemos em Teu nome. Estudemos a nós mesmos para compreendermos a melhor forma de sermos instrumentos da Sua vontade, para refletirmos o mais fiel possível tudo o que nos ensinastes pelo exemplo. Aprendamos a respeitar profundamente os Teus ensinamentos, trazidos por um sacrifício que ser humano nenhum trouxe ou exemplificou como Senhor, mostrando-nos que o caminho para a nossa felicidade está inteiramente no amor ao próximo, através da sua ação magnânima, que é a caridade. Estudemos com sentimento profundo para aprendermos a amar e sermos caridosos e nos ligar de forma definitiva aos bons espíritos que nos associam ao bem e ao Senhor Jesus Cristo, que nos direciona pelo seu amor, pelo seu trabalho, para a nossa redenção. Muito obrigado, Senhor. Obrigada, Thales. Vou compartilhar a tela aqui. Então, a gente está quase terminando o capítulo 7, em que Otávio contou a história da vida dele. Vou terminar esse capítulo, mas a gente vai fazer uma breve revisão da história dele. Enxugou os olhos úmidos e concluiu: como vê, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi por isso que fali, agravando antigos débitos. Nesse instante, calou-se como se alguma coisa invisível lhe viesse à garganta. Abracei-o com simpatia fraternal, ansioso de proporcionar estímulo ao coração. Mas Dona Isaura aproximou-se mais, acariciou-lhe a fronte e falou: não chores, filho. Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Tem calma e coragem. Com carinho, meditei na bondade divina que faz eco no amor de mãe, mesmo nas regiões de além-morte. Essa sendo a mãe dele, que estava pedindo para o Aniceto para que ele tivesse uma nova chance, né, de reencarnação, e que também acompanhou ele nos primeiros anos de vida e trouxe para ele a base do espiritismo, que ele teria que se apegar à mãe
mesmo ela desencarnada, ele se apegando à mãe, ele teria se afastado dos problemas que ele gerou nessa reencarnação. Quando a gente lê essa mensagem, essa história, por esse esse ponto de vista, né, o Otávio contando ele mesmo das coisas que ele acatou, das coisas que ele negou, que ele foi cego, foi vaidoso, foi cínico até, né, que ele criticava e desconfiava das orientações mediúnicas e espirituais que ele recebia. A gente consegue entender mais claramente como aquele comportamento dele estava gerando esse desastre espiritual dessa reencarnação. Mas se a gente for ver mesmo assim, tentando ver com os olhos de encarnado, que não estava sabendo de nada disso, ele foi uma pessoa até comum do nosso tempo, né? Ele cresceu, se revoltou e na adolescência a gente vê isso acontecer com muita facilidade. O adolescente se revolta, não quer mais aceitar a direção dos pais e também se acha já pronto, né, para tomar as próprias decisões. Ele, ao invés de buscar a seriedade de um centro espírita que ele recebeu, inclusive, né, ele até comenta que foi um centro espírita de muita seriedade. Ele buscou experiências sexuais, o que é o que acontece, né? A gente percebe o quanto que as pessoas se ligam a essa questão sexual e de relacionamento de forma muito forte, inclusive com um receio enorme de ficar sozinho, né? Por exemplo, um receio enorme, muitas vezes de não constituir família, mas essa constituição de família não necessariamente significa um desejo forte de ter uma família e encaminhar para Deus, mas um desejo de sanar uma carência sentimental que a pessoa não consegue sanar com outras relações, né, de amizade, de doação, porque no fundo é uma carência também da intimidade sexual que existe, que a pessoa busca, né. Ele não quis um trabalho difícil, então ele se recusou a receber as crianças que eram os irmãos dele, né, do outro casamento, assim como os seus irmãos. E ele fez isso pensando nele mesmo, né? Então, numa questão assim de. A gente não sabe como isso foi dito, né? Mas ele pode ter falado para madrasta dele: não, eu não posso, eu tenho trabalhos a realizar, eu não posso assumir tamanha responsabilidade. Quando a gente vê por esse lado, sem todo esse peso espiritual que aqui encarnado a gente tem dificuldade de entender, a gente consegue perceber que essa falha dele foi uma falha que é muito fácil da maioria das pessoas terem. Ele recebeu a bênção da mediunidade que trazia, sim, muitos sacrifícios, mas ele, desde o início, não se ligou ao bem, por revolta, por vaidade e por necessidade de reviver vibrações pesadas. Com certeza ele recebeu avisos no sentido da necessidade do trabalho, da necessidade de se ligar ao bem. Ele recebeu o apelo até da própria consciência em relação a deixar 6 espíritos desamparados nessa vida, né, que eram os 6 órfãos deixados pelo pai e pela madrasta. E, e ele teve decisões que a maioria das pessoas aqui na Terra não achariam
que seriam decisões absurdas. Seria viver a vida de um homem comum que se prioriza acima de qualquer pessoa, de qualquer circunstância. E quando um homem decide se priorizar sem querer enxergar nada do que está na sua frente e priorizar apenas a, a satisfação dos seus próprios desejos, a pessoa realmente se enclausura e se cega. E aí não foi possível, então, que nenhum dos apelos, nem da mãe desencarnada, que era o espírito mais próximo dele, emocionalmente, né, que poderia gerar aí alguma mudança de comportamento, e nem os amigos espirituais que estavam encarnados estavam trabalhando para a encarnação dele do grupo que ele traria. Não sei se vocês se recordam, mas como ele tinha realizado muitos débitos na vida passada, e ele recebeu o auxílio de 6 espíritos do nosso lar que advogaram por ele, ele teria então que ter uma vida de sacrifícios desde cedo, de trabalho na mediunidade desde cedo, acatar e receber esses 6 espíritos como órfãos. A gente viu que veio por parte da madrasta do segundo casamento do pai. E recebendo então essas 6 crianças e aceitando viver uma vida de celibato, ele não teria relações nem casamento destinado para ele nessa reencarnação. Ele, aceitando trabalhar com dificuldades e aceitando dividir o pouco que ele ia ter nessa época da vida com as crianças, e ele receberia não só o apoio espiritual dessas crianças, que eram espíritos mais equilibrados e que o ajudariam, que o amavam, mas ele também receberia no final da vida uma vida mais tranquila financeiramente, em que ele pudesse então descansar com mais tranquilidade. Aí o Thales até comentou que para a gente perceber que o grau de evolução nosso, ele varia muito, né? Que era um espírito que tinha sido acatado no nosso lar, mas ele era tão ligado à matéria que ele até recebeu, então, como bênção, né, de Deus, a possibilidade de receber dinheiro, né? Que foi prometido dinheiro para ele no final da vida, para que ele acatasse essa reencarnação, que seria uma reencarnação de muito sacrifício para ele. E aí a gente comentou que a falha dele foi muito profunda, mas se vocês prestarem atenção, a gente consegue enxergar a profundidade dessa falha porque a gente está vendo aqui todas as bases espirituais para as decisões dele. Então, como ele viveu uma vida apenas de egoísmo e de desejos primitivos, ele acabou com toda uma possibilidade que ele teria de desencarnar numa situação muito agradável espiritualmente, porque o sacrifício seria muito grande para um espírito como ele, né? Por isso que ele coloca que ele realizou todos os condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Se a gente for perceber, a nossa sociedade, que apesar de cristã, não estuda Cristo de forma aprofundada, de forma a realmente entender as profundidades das lições do Cristo, entender como que isso se aplica no dia a dia nosso, como a nossa sociedade não é uma sociedade que está interessada em abrir mão dos próprios desejos primitivos para viver uma vida de sacrifício constante de si mesma em favor dos outros, a nossa sociedade ela continua, então, baseada nesse agravo de antigos débitos. E é por isso que a falha das reencarnações ela é tão grande, um número tão absurdo, né, que foi dito nesse livro de 80%. Isso dos que falham muito, né, mas dos que atingem parcialmente também é uma taxa pequena, né, dos que atingem parcialmente, menor ainda dos que completam
100% das suas necessidades. Isso por quê? Porque se a gente não se liga o tempo todo ao bem, e se a gente não luta constantemente dentro de nós para que o bem que a gente já sabe que é preciso ser feito, seja então o mote da nossa alma, né, as nossas decisões diariamente tomadas com base nisso, se a gente não fizer esse movimento, então a gente relega então o nosso espírito a cair nas mesmas falhas onde nós caímos no passado. Porque a gente cresce, sim, de uma encarnação a outra. E a gente estuda muito no plano espiritual e a gente se vê, então, com muitas forças para superar os problemas. Mas quando a gente chega aqui na Terra, a situação é muito complicada, né? É como a gente comentou, o Thales comentou umas semanas atrás, né? É muito fácil a gente acreditar que a gente consegue fazer as tarefas estando no nosso lar, onde não existe dificuldades, né? As pessoas ali todas são fraternalmente amigas, o clima vibracional é de ligação com Deus constante, até porque se a pessoa não se liga, ela já ela já se ela já automaticamente é identificada. Thales quer falar, deixa eu só terminar a frase. Brincadeira. Então, mas aqui na Terra a gente chega. Normalmente a gente chega já na nossa família, que já se desviou de certa forma do caminho. A gente chega e já não encontra a situação que a gente deveria ter encontrado. Aí a gente já chega num planeta que já está recheado, então, de pessoas vivendo seus complexos de culpa de forma profunda, porque não também tomaram boas decisões nas suas trajetórias. E a gente já entra ali com todo o nosso passado ali pronto para eclodir, principalmente na adolescência, com a alteração hormonal. E aí a nossa força de vontade, a ligação com o bem, ela precisa ser muito direta e muito forte para que a gente supere todos esses percalços do caminho. É possível sim superar, e como a gente comentou semana passada, é possível até mudar quando a gente percebe que está errado, muitas vezes, quando a gente aproveita bem os sofrimentos que vêm gerados pelas nossas próprias decisões não muito boas. Mas para que isso aconteça, a gente precisa estar disposto e buscando se ligar a Deus. Porque senão, se a gente não busca se ligar, a gente não escuta os bons espíritos. Pode falar, Thales. Os livros do Chico, eles complementam os livros da codificação. Então, as dúvidas, os problemas que aparecem, que não são explicados em detalhes, são explicados pelos livros do Chico. Principalmente os do Emmanuel e do André Luiz. Aí eu estou mandando no grupo, os dois grupos, uma lição do Evangelho que se refere à queda do... Como ele chama? Como chama essa pessoa que você está falando? A queda do Otávio? Ah, tá. Aí eu, assim, indico que a gente dê uma lida nessa mensagem do Evangelho, que aí nós vamos compreender por que que ele não conseguiu vencer na encarnação de uma maneira bonita, né? Que os espíritos falam bonito pra gente. Uhum. E aí ele vai mostrar a causa da queda dele, mostrando também que isso se chama o Adolfo, bispo de Argel, que mandou a lição, Tá, capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. coloquei aqui no texto, eu vou compartilhar aqui.
Chegou para todo mundo, né? É, Isso aí. chegou para todo mundo no WhatsApp. Cadê o negócio? Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Se vocês for verem, foi a vida que ele gerou, né? E se mostra que ele mesmo teve consciência disso, né? Como a questão que ele falou assim, que a própria esposa e o filho se encarregaram de castigar ele. Por que que ele disse isso? Porque negando então as 6 crianças, né, ele e buscando relações sexuais primitivas, ele atraiu para si espíritos muito primitivos e pelos problemas que geraram já trouxeram esses tormentos e calamidades, né? Quer falar alguma coisa, Tiago? Desculpa, não quero não, eu abri sem querer. Ah, tá bom. Generaliza-se o mal-estar. A quem culpar, senão a vós, que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. Um único meio se vos oferece para isso, mas infalível. Tomardes para regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Por que haveis de ter em maior estima o que brilha e encanta os olhos do que o que toca o coração? Por que fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais o verdadeiro mérito na obscuridade? Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem, todas as atenções são para ele, enquanto ao homem de bem que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome de que usam, que interesse podem eles ter em se corrigirem dos seus defeitos? Isso é algo muito comum, né? Até no nosso dia a dia. Dar-se-ia o inverso se a opinião geral fustigasse o vício dourado, tanto quanto o vício em andrajos. Mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo que o lisonjeia. Século. Quer falar? Oi? É muito profundo isso mesmo. Se vê que a pessoa orgulhosa, ela se cerca de pessoas que o adulam, né? Que lisonjeiam, que silenciam, né? Perante aquilo que a pessoa faz, as maldades, porque ela necessita dessa atenção dos outros, né? Século de cupidez e de dinheiro, dizeis. Sem dúvida. Mas por que deixastes que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão? Por que há de cada um querer elevar-se acima de seu irmão? Desse fato sofre hoje a sociedade as consequências. Aconteceu alguma coisa aí no celular. Foi que ele sofre essas consequências e a sociedade sofre também, né? Porque essa questão de deixar as necessidades materiais sobrepujarem o bom senso e a razão, leia-se monoideia e obsessão, né? Porque a pessoa busca tão avidamente as necessidades materiais que ela se fecha para aquilo que ele diz que é a lei infalível, a regra invariável, procurar a lei do Cristo.
Cristo foi bem claro a respeito das questões materiais, mas a gente ainda se deixa levar muitas vezes, né, pela busca de matéria e a busca de sensações. E fazendo isso, então, a gente se fecha a escutar os bons espíritos que trazem o bom senso e a razão para nós, quando nós não estamos em condições de receber, de pensar por nós mesmos, né? Não esqueçais que tal estado de coisas é sempre sinal certo de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se o indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Se por vezes consente que eles subam, é para lhes dar tempo à reflexão e a que se emendem, sob os golpes de quando em quando lhes desfere no orgulho para os advertir. Mas em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então, cheia a medida, Deus os abate completamente, e tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alto hajam subido. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas à par da eternidade. Dir-te-ão que lá o maior é aquele que haja sido o mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu, que os poderosos da terra, se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos, que, finalmente, a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Adolfo, bispo de Argel, em Marmande, 1862. Aqui fica bem claro para nós e também mostra para a gente, esse último parágrafo conversa claramente conosco, porque o que estamos fazendo aqui é estudar então uma obra santa, né, da mediunidade santa do Chico Xavier, que nos traz então um espírito desencarnado contando para nós as próprias falhas de uma encarnação, que não é muito distante da encarnação que nós vivemos, no sentido das opções que normalmente são colocadas a respeito de se ligar a Deus ou não. E ele, inclusive, tem a própria questão de ter se ligado ao Espiritismo, né? De claramente ter vindo para trabalhar na obra espírita e pelo orgulho, pela vaidade, pelo desejo de posse material e pelo desejo incontrolável de sensações primitivas sexuais, ele se negou qualquer possibilidade de retornar ao bem. Ele foi humilhado, sim, nessa reencarnação, mas ele também não aceitou humilhação. Ele não aceitou nada daquele sofrimento que ele tinha aceitado no plano espiritual para que a sua alma crescesse. Ele se negou a passar por todas as situações renovadoras de espírito programadas para essa reencarnação. E aí ele até então recebeu espíritos extremamente primitivos que trouxeram sofrimento para ele, como vocês lembram, uma criatura de condição muito inferior à dele, espiritualmente falando. E isso, em termos de convivência, acaba sendo doloroso pelo choque de vibrações, mesmo que a busca de sensações primitivas tenha sido iguais. E ele também desencarnou rapidamente, muito mais rápido do que ele deveria ter desencarnado, né, pelo que eu entendi pelo texto, por causa
da doença que ele gerou no perispírito e no corpo físico, devido aos excessos de álcool e os danos provocados pela sífilis, que é uma doença de transmissão sexual. Então se vê que a vida de Otávio é um lembrete para todos nós, para que a gente consiga então entender melhor os nossos próprios sentimentos nessa caminhada de busca a Deus, porque muitas vezes a gente se deixa levar por questões absolutamente materiais. Quando a gente já se ligou com um determinado grau de profundidade a essas verdades espirituais, trazidas inicialmente por Jesus Cristo, mas complementadas pela terceira revelação, que é a doutrina espírita, e vindo então com essa característica de familiaridade das obras do André Luiz, isso traz para nós então uma responsabilidade de ligação com o bem, que ela é muito mais direta e forte em relação às nossas consciências. Quando a gente busca se ligar ao bem, uma obra como essa, então, abre um leque de raciocínios para nós, que nós não devemos passar despercebido como se fosse um mero romance. Com isso, a gente consegue perceber todos os percalços que nós podemos passar numa mesma vida, quando a gente é apresentado com tentações e seduções de uma vida inferior que nos remete ao passado, ou uma tentações de ganhar dinheiro fácil, por exemplo, tentações de viver uma vida de egoísmo em que se pode escolher sacrificar um momento do dia por alguém, ou se escolher se enclausurar em termos de egoísmo. Quando a gente se liga a essa noção espiritual, como a gente comentou semana passada, nenhuma decisão é mais simples. Toda decisão envolve futuros espirituais e possibilidades infinitas, então, de movimento que nós podemos fazer e que a gente tem que, então, aprender a cada decisão do dia colocar Jesus no nosso coração, aprender a cada momento diante de uma situação difícil, de encontro com outras pessoas, nós precisamos aprender a nos ligar inicialmente em oração aos bons espíritos para depois tomar várias decisões. E sabemos então reconhecer quando nós estamos muito ligados ao passado e as nossas decisões já não são mais tão nossas, mas sim do nosso eu inferior, que ainda mantém muita carga de egoísmo e de vaidade. Nós recebemos esses avisos diariamente, constantemente, pelos nossos pensamentos, certos mal-estares, certas situações que já nos fazem não sentir tão bem com nós mesmos, conosco mesmos, né? Essa questão de podermos deitar à noite e raciocinar se nós estamos conseguindo dormir tranquilamente ou se existem coisas profundas que estão castigando o nosso espírito e gerando pensamentos acelerados durante a noite. A gente não é capaz de sentar e fazer uma oração concentrada e que realmente está ligada a Deus, a gente não está conseguindo, então, nos ligar com essa melhor parte mais espiritualizada, que é a que vai nos guiar em meio a essas vibrações aqui da Terra. Nós precisamos passar por isso. A reencarnação tem como base esse sofrimento que o Evangelho coloca, que são como 1000 agulhadas, que em uma hora faz a gente desabar em termos morais, né? Porque todos os dias nós temos coisas morais complexas para lidar. Se nós estamos vivendo a vida sem raciocinar, é uma vida que emocionalmente ela fica mais tranquila,
porque não se sente tanto mais esses abalos morais, mas é uma vida de quase nenhum crescimento moral. E muitas vezes a gente acaba chegando ao plano espiritual e não entendendo por que que nós não estamos tão bem assim, mas na verdade é porque nós tínhamos condições de ter esse tipo de trabalho e é por isso que nós recebemos essa mensagem tão clara da doutrina espírita. Mas quando a gente escolhe não fazer, a gente também sofre as consequências de não ter aceitado a expor o nosso espírito a esse sofrimento moral, que por mais que seja doloroso, ele nos traz, nos permite momentos de felicidade aqui na Terra, que são únicos, que são momentos de paz, tranquilidade serena, porque por mais que a alma sofra todos os dias com as lutas morais e as decisões complexas que é preciso ser tomadas, ela dorme e ela consegue fazer parte então de bons lugares espirituais, descansa perto dos amigos espirituais e tem a bênção de ter momentos de paz e de tranquilidade, porque a busca da vida espiritual está sendo realizada. É isso que os espíritos pedem de nós constantemente e também os espíritos que nos amam, eles esperam que nós tenhamos essa coragem aqui na Terra de aceitar viver baseada na lei do Cristo e buscar ativamente trazê-lo para o nosso coração e fazer com que as nossas ações elas se tornem cada vez mais complexas em termos espirituais. A nossa ajuda para os outros, ela não vai ser uma ajuda baseada em o que as pessoas vão pensar ou como nós vamos parecer, mas toda ajuda ela vai ser pesada e pensada de acordo com o que Deus nos deu de raciocínio, mas também do que Jesus nos trouxe como exemplo. Todo o nosso comportamento, os espíritos pedem que nós tenhamos a coragem de colocar o nosso raciocínio para focar e disciplinar o nosso pensamento em como pensar, em como agir constantemente, para que a gente tenha coragem de tornar a nossa vida tão disciplinada que aí nós seremos então servos fiéis, que os espíritos possam confiar que se nós nos propomos a fazer determinado trabalho, que ele seja então concluído. Eles não esperam a nossa perfeição, mas eles esperam a nossa boa vontade em abrir mão dos nossos orgulhos, da nossa maneira de agir, que não nem sempre significa ser a melhor maneira. Nós temos dificuldade de entender que a nossa maneira de agir, só por ser nossa, não é a melhor. Nós precisamos, então, aceitar que é preciso que Deus cresça em nós e que as nossas decisões sejam, então, baseadas naquilo que Cristo nos trouxe e não mais a nossa individualidade, que tem a tendência tirânica e déspota de tornar que as outras pessoas sejam reféns das nossas decisões. Fazendo isso, nós estaremos então aptos, mesmo na mediunidade menos sensitiva, naquela mediunidade somente intuitiva, em que não há tanta ligação, troca com o mundo espiritual de forma ostensiva, mas nós seremos então servos confiáveis em que os bons espíritos podem se ligar a nós e tornar muito mais fácil essas decisões morais, porque nós teremos preparado todo o nosso organismo e a nossa raciocínio espiritual para se ligar ao bem e servir ao bem o tempo todo. Chico é o nosso grande exemplo. Chico perguntou ao Emmanuel: e se eu não quiser mais trabalhar para Jesus? O Emmanuel falou: não tem jeito mais. Mesmo que você não quisesse, você trabalharia para nós, porque o nível de ligação e de compromisso foi tão alto que não existe mais ele querer. Nesse sentido, ele não seria mais capaz de tornar essa decisão.
Chico Xavier é o nosso grande exemplo aqui, próximo de nós, porque ele trouxe a vida dele em favor da doutrina espírita e gerou sacrifícios imensos do próprio corpo físico em termos de trabalho, para que a obra fosse completada, trabalhando ainda mais do que era necessário que ele trabalhasse, para compensar todos os outros espíritos que viriam para trabalhar com ele e falharam, caindo nessas quedas semelhantes ao do nosso amigo Otávio. Mas então, Chico Xavier, se tornando nosso exemplo, nós podemos colocar então em nós objetivos de vida que são muito mais profundos do que aqueles que a sociedade nos coloca. Não são mais objetivos de conquistas de lares, de carros, de vestimentas, de situações de projeção social, mas o objetivo de ser um servo que não tem mais como não servir a Jesus, que já entregou tanto do seu coração que não tem como retornar mais, que já se colocou tanto à disposição dos bons espíritos, que já recebe então a bênção de viver uma vida de paz e tranquilidade espiritual aqui na Terra, por causa do esforço de se ligar ao bem, mesmo tendo aqui na sociedade, na vida que a gente vive, tudo que nos faz agir pelo contrário. Quando a gente se liga fortemente a isso, a gente recebe uma força dos amigos espirituais imensa. E aquelas decisões que nós não temos merecimento para tomar, as decisões mais difíceis, né, das nossas quedas, situações que falam muito no nosso espírito, ainda machucado pelos erros do passado, eles não permitem que nós passemos, porque nós teremos então o mérito de um trabalho santo a falar por nós, que vai nos impedir até mesmo de passar por situações em que o nosso espírito frágil sucumbiria. Por isso que Deus não nos pede perfeição. Ele cobre as nossas imperfeições quando ele enxerga o nosso trabalho íntimo de melhoria. Ele nos traz a força que nós precisamos quando ele enxerga o nosso esforço em alcançar o bem. Quando a gente não o faz, a gente traz para nós, então, espíritos de condição inferior que criam um ambiente de infelicidade e caos ao nosso redor. E aí é perfeitamente visível, se nós permitirmos, que nós não conseguimos ficar em paz com a gente mesmo, o nosso sono já não é um sono tranquilo, a nossa energia já não é a mesma porque ela está sendo gasta em vibrações inferiores. E aí, quando nós nos enxergamos nessa situação, é preciso também coragem, porque mesmo o espírito que tem falhado há milênios e milênios, no momento em que ele se arrepender, Deus vai estar esperando por ele e vai dar uma chance misericordiosa para que ele floresça e cresça novamente, aceitando então os sacrifícios necessários para que ele se corrija, né? E pague todo o sofrimento que ele gerou para os outros na justiça de Deus. Mas isso é muito bonito. Deus nos mostra a sua perfeição e a sua misericórdia com todos nós, todos os dias. Nós recebemos bênçãos na nossa vida que nós nem temos condições de entender direito. Muitas vezes situações tristes, né, que quebram as nossas expectativas, são os nossos remédios de forma bem minuciosa, trazidas pela espiritualidade, que nos colocam então em choque, né, pelo nosso egoísmo. Muitas vezes empreendimentos que nós estávamos aflitos e ansiosos, se completados, se permitidos, gerariam um aumento surpreendente das nossas vaidades, da nossa prepotência,
E Deus, com seu amor, nos coloca, então, falências, né, problemas de várias maneiras, esses reveses na vida que nos colocam, então, em situações de orgulho ferido, mas que são a nossa salvação aqui na Terra para que nós não erremos tanto. Então, são coisas que, nessa mensagem já trazida pelo Evangelho, já está tudo bem detalhado lá, que quando a gente conseguir entender o que de sofrimento os nossos vícios geram e o quanto a gente ganha em lutando contra os nossos vícios, aí a gente vai ter se perguntado por que que a gente teimou, né, e ficou tanto tempo defendendo avidamente esses erros, né? Alguém quer falar alguma coisa? Como estamos? Então eu vou começar o 8º capítulo. O desastre de Acelino. Ia dirigir-me a Otávio novamente, quando alguém se aproximou e falou ao ex-médium com voz forte. Não chore, meu caro. Você não está desamparado. Além disso, pode contar com o devotamento materno. Vivo em piores condições, mas não me faltam esperanças. Sem dúvida, estamos em bancarrota espiritual. No entanto, é razoável aguardarmos, confiantes, um novo empréstimo de oportunidades do tesouro divino. Deus não está pobre. Voltei-me surpreendido e não reconheci o recém-chegado. Dona Isaura fez o obséquio das apresentações. Estávamos diante de Acelino, que participa a mesma experiência. Notando-o triste, sorriu e advertiu. Não sou um criminoso para o mundo, mas sou um falido para Deus e para o nosso lar. Essa frase dele mostra bem aquilo que a gente comentou. A maioria das pessoas viveria a vida do Otávio sem se perguntar se isso está certo ou não nas leis de Deus. Por isso que a gente fala que existem verdadeiros criminosos aqui na Terra encarnados que cometem situações morais escabrosas com os espíritos que eles deveriam estar ajudando, né, no processo reencarnatório de expiação, mas que a sociedade e a lei nem não percebe, porque a nossa sociedade ela é muito materializada. Como diz a mensagem ali de 1862, o orgulho ele é indulgente com aquele que o orgulhoso é indulgente com aquele que o lisonjeia. E se bate palma para o rico que comete atrocidades, mas não respeita o homem trabalhador que está ali trabalhando pela sua família, apesar de viver humilde. A gente não mudou muito a nossa situação. A questão das pessoas que têm dinheiro tem uma vida muito facilitada aqui na Terra. E isso é por causa dessa questão da busca de coisas materiais que nos cegam, né, para as coisas verdadeiras da vida, que são espirituais. Sejamos, porém, lógicos, revidou Acelino, parecendo mais encorajado. Você perdeu a partida porque não jogou, e eu a perdi jogando desastradamente. Tive 11 anos de tormento nas zonas inferiores. Sua situação não reclamou esse drástico. Mesmo assim, confio na providência. Isso é uma questão que eu não tenho certeza. Vou falar qualquer coisa, o Thales me corrige aqui. Mas vocês lembram quando o André Luiz chegou no nosso lar, o quanto que ele reclamou que a situação dele era difícil? E até na conversa com o Vinícius, né, ele falou mal da situação dele, aí o Vinícius falou assim, olha, minha situação é pior. Aí, isso é uma coisa bem comum aqui, né?
Quando eles chegaram, o Otávio falou: olha, minha situação é pior que a de vocês, de médico falido. Aí chegou agora o Acelino: olha, minha situação é pior que a sua. É interessante, porque a gente tem essa tendência também de enxergar os nossos problemas muito maiores que os problemas das outras pessoas. E isso se mostra nesses detalhes, né, de como a gente conta sobre os nossos problemas. Nesse instante, interveio Vicente, acrescentando: cada um de nós tem a experiência que lhe é própria. Nem todos ganham nas provas terrestres. E voltando-se de modo especial para mim, aduziu: quantos de nós, os médicos, perdemos lamentavelmente na luta? Isso é lamentável mesmo, né? Porque a gente enxerga isso mesmo, né? Que é uma profissão bonita, mas é uma profissão que exige uma para que ela seja bem feita, é preciso que se tenha uma moralidade e uma seriedade com as coisas espirituais que a gente não vê tanto isso acontecendo aqui na Terra, né? A situação do ganho aparentemente fácil de dinheiro, ou situações até de vaidade mesmo, intelectual, impedem então que os amigos médicos tenham uma ajuda espiritual mais eficiente dos bons espíritos, porque assim que se coloca o egoísmo de se ter o que é seu ou de não se envolver com as dores do outro, já fecha qualquer possibilidade de ajuda espiritual nos tratamentos. Então, realmente, as oportunidades de perdição dos trabalhadores da saúde é grande, porque existe uma pressão muito grande de desumanização nesse meio. Depois de concordar, trazendo à baila o meu próprio caso, objetei: seria, porém, muitíssimo interessante conhecer a experiência de Acelino. Teria sofrido o mesmo acidente de Otávio? Creio de grande aproveitamento penetrar essas lições. No mundo, não compreendia bem o que fossem tarefas espirituais, mas aqui a nossa visão se modifica. Há que cogitar do nosso futuro eterno. Aqui o André Luiz mostra parte da personalidade dele de pesquisador, né? A curiosidade dele em relação ao plano espiritual é de entender toda essa parte da encarnação que envolve essa realidade espiritual que ele não teve nessa última encarnação. Então, ele se coloca, então, como um espírito que busca aprender ao máximo com as experiências dos outros. E isso fica visível em todas as obras dele, porque esse trabalho que ele fez, né, desses livros, pega parte do que ele aprendeu. Então, ele se colocou, então, em várias situações de trabalhos diferentes do nosso lar para que ele conseguisse, então, entender essa questão espiritual, que nessa última encarnação ele não sabia, né? Acelino sorriu e obtemperou. Minha história é muito diferente. A queda que experimentei apresenta características diversas e, a meu ver, muito mais graves. E, atendendo-nos à expectativa, prosseguiu narrando. Eu, como uma pessoa que gosta de gerar expectativa, porque assim vocês participam do estudo semana que vem, eu vou parar aqui, porque é 8h24, pra gente não começar uma história e parar ela no meio. Aí vocês podem aproveitar e falar coisas, conversar, né? Se quiserem. Me foi dito que a minha voz é um sonífero, então eu vou assumir que tá todo mundo dormindo. Eu tô acordado. O Thales reagiu aqui do meu lado. A sua A Ana dormiu. maravilhosa.
viu? Se eu tô falando primeiro. Custa para falar, você entra no meio. Mas eu falo assim, Maria Tereza, a gente está aqui para aprender. E eu sei, a tua explicação é maravilhosa. Então a gente fica sem falar o quê? Não, Agradecer a explicação que você está nos dando, entendeu? Parabéns. não, a senhora é muito caridosa, dona Maria Zélia, mas ainda tem muita coisa para aprender. Os espíritos que vão dando as informações, né? Então, eu sei disso, minha filha. Então, falando uma coisa que eu acho que é verdade. A explicação sua é maravilhosa, então agradecemos a Deus de ter você para nos participar de tanta coisa bonita, viu? Mas aí agora a gente consegue entender, né? Como que a gente consegue perder encarnações nos mínimos detalhes, né? A maneira de agir. E me toca muito essa parte da revolta, né? Porque quando a gente não quer se ligar a Deus e a gente cria uma ingratidão muito grande, a gente se revolta contra o mundo. E eu vim de uma adolescência de muita revolta, então hoje eu sinto a dor porque eu entendo o que essa revolta significa. Que se eu não tivesse me revoltado e ido contra o meu próprio desejo de me ligar a Deus, eu teria evitado muitos problemas espirituais mesmo e emocionais que eu tive, pelo simples fato de escolher ter raiva, escolher ter cinismo em determinadas situações. Mas graças a Deus, graças aos bons espíritos, a doutrina espírita estava sempre ali, esperando que retornasse e tomasse decisões melhores, né? E Deus faz isso por todos nós. Maria Clara, você faz oração final para nós? Faço sim. Obrigada. Nosso Mestre Jesus, agradecemos pelos ensinamentos que o Senhor nos traz a cada dia que se passa. Agradecemos pelo auxílio dos bons espíritos e pelo teu auxílio. Que nós possamos sempre engolir suas palavras e sempre, nunca se desviar do caminho, do seu caminho. Com tua palavra, aprendemos e ensinamos com o que podemos. Pedimos a tua proteção para terminar esse dia e esse estudo. Que as bênçãos do Senhor possam infiltrar em nossos corações e em nossas casas, trazendo paz e esperança em nossos corações. Pedimos sempre tuas bênçãos, porque sem elas não sabemos o que seríamos. Então, agradecemos muito, Senhor, por a oportunidade da saúde, de termos uma casa para morar, porque muitas pessoas não têm o que nós temos, uma saúde, uma casa, uma cama. Então pedimos que você auxilie essas pessoas que precisam do teu auxílio, as pessoas que estão nos hospitais e todas aquelas que necessitam do teu auxílio. Gratidão, Senhor, por tudo.
Nossa, até gente, que gracinha de menina. Parabéns. Parabéns mesmo. Boa noite, crianças. Ficam todos com Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, fique com Boa Deus. noite. Boa noite. Obrigado Boa pelas noite. crianças, Ana Maria Zélia.